Olá, muito boa noite. Vou aguardar uns minutinhos pra gente tá começando a última live do ano. Estou muito animada para tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Tem uma convidada super especial. Amo falar sobre esse tema, amo ouvir sobre esse tema. Então vai ser bem bacana. Você que já está chegando aí, seja muito bem-vindo. Já manda para um amigo essa live, porque é super importante o que a gente vai falar aqui hoje. Falar de metas, né? Falar de tantas coisas que são importantes para nós como pessoas, como profissionais. Então, já manda para um amigo, já chama mais um para a gente conversar e trocar várias coisas hoje. Boa noite. Manda para um amigo, já senta aí na melhor posição para a gente conseguir conversar. Sejam bem-vindos. Muito boa noite para quem está chegando agora. Já vai se ajeitando aí para a gente conversar. Vou aguardar só mais uns minutinhos para a gente começar de fato, para eu chamar minha convidada especial, para a gente começar o conteúdo de hoje. Já aproveita e vai mandando para mais um amigo aí, para a gente conseguir trocar bastante coisa hoje, né, e se ajudar. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, muito boa noite. Bom, para quem não me conhece, né, me chamo Érica Hipólito, sou arquiteta e urbanista. Trabalho hoje em parceria com vários profissionais da área, né, e também não só profissionais da área, porque eu acredito muito que a gente sempre tem alguma coisa para trocar. Então, por isso, né, justamente por isso, que hoje eu chamo a minha parceira, que é psicóloga, e aí eu imagino que você deve estar se perguntando, como assim? O que uma arquiteta e uma psicóloga vai falar, né? Então, a gente tem muitas coisas em comum, sim, e a gente preparou coisas bem bacanas para essa live, então fica ligadinho aí. E por falar nessa convidada especial, né, eu vou chamar ela aqui, deixa eu só, para ela se apresentar também um pouquinho pra gente. Olá, Olá! Martins, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô sim. E Ai, que você? ótimo. Tô Tá me vendo ouvindo bem, tá direitinho? ótimo. Ai, que bom. Muito Muito bom. obrigada por aceitar esse convite, por essa parceria tão linda. Nada, eu que agradeço, fico lisonjeada, né, por esse convite. Estou muito feliz, né, pela nossa parceria, pelo convite, pelo combo, né? É verdade. Tá, e vem muitas coisas boas aí em 2024, né? Então, Bem, fiquem com certeza. ligadinhos. Com Mas se apresenta certeza. pra gente um pouquinho, né, pra quem não te conhece, pra eles saberem um pouquinho. Então, né, eu sou a Martine de Andrade, sou psicóloga. Trabalho muito, né, atualmente com psicólogos também, né? Trabalho com salas para sublocação, faço supervisão, né, de outros psicólogos que estão iniciando. Sou escritora, tenho 4 livros lançados, 2 deles estão aqui, que é o Ressignificar e o Novo Normal, que foram aí os últimos, né, que eu lancei. E tem um podcast que se chama Minuto Terapêutico, onde eu e uma psicóloga muito amiga, a gente fala, né, sobre as questões emocionais de uma forma muito prática, muito didática. E também, né, tenho cursos dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental para psicólogos.
além de trabalhar também com psicoterapia para todas as pessoas, né? Mas é que acaba que o meu perfil aqui profissional, eu falo muito com psicólogos, né? E Uhum. atualmente, né, acho que também o que fez a gente estreitar os nossos laços, né, Érica, é a minha consultoria, Ser Psique Empreende, né, ajudando aí psicólogos a empreender. Porque, na verdade, os psicólogos não aprendem nada sobre empreendedorismo na Uhum. faculdade. Então, a gente sai assim bem cru, né? E aí agora também eu tô com essa consultoria para ajudar aí esses profissionais que desejam expandir, né? Não ter apenas uma única fonte de renda, mas diversificar a renda, né? Eu acredito muito nisso, é o que tem feito muito sentido para mim, né? E é isso. Perfeito. Perfeito. Muitas coisas maravilhosas, né? Eu sei. A gente fica lisonjeada, né? De compartilhar, né? Tantas coisas também. Então, diante a tudo isso que você foi falando, né? Da sua formação, de como você atua, eu acho que já dá para quem está chegando agora entender um pouco de como a gente, né? Se encontrou aí nesse mundo que parece que é tão distante, mas que se une em alguns momentos, né? Essa questão de sermos empreendedoras, né? De sermos mulheres. Então, acho que a gente sempre tem algo para trocar também referente a isso. E hoje a gente escolheu esse tema específico, mas se você que está aí, né, nos assistindo, quiser mandar alguma pergunta referente a algum outro tema, também pode deixar aí no chat que a gente daqui a pouco também vai dar uma olhadinha, né? É isso, exatamente. E aí nós Bom, vamos trocando aqui, né? é verdade, é uma troca, né? Foi bom você falar sobre trocas, porque eu acredito muito que a gente sempre tem alguma coisa para dar e para receber, né? Então, acho que sempre se a gente está nesse movimento, a gente vai longe, né? E pensando justamente nisso que a gente pensou nessa live de hoje, né? Pelo menos quando eu pensei lá atrás foi muito sobre isso, e aí a Martine foi só embarcando, né, na minha, ainda bem. Bom, Bom, a gente está chegando, né, se aproximando do fim de mais um ano, né? E nada mais justo do que a gente falar sobre metas, né? Do que a gente falar sobre isso, né? Sobre como tirar as metas do papel, sobre metas no geral que sempre às vezes nos ajudam, mas às vezes nos assustam também, né? E aí, pegando esse gancho, eu vou começar com uma perguntinha, tá? Que é até que a gente recebeu para você. E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Pode ser? pode sim. Vamos lá. Então vamos lá. A pergunta que a gente recebeu foi a seguinte: acho que todo mundo se faz muito essa pergunta, inclusive. Qual a melhor forma de construir metas? Você tem alguma dica? Enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, né? É bem interessante porque dentro da minha abordagem na psicologia, né? Assim, muitas pessoas não sabem como que funciona a psicologia. Então, assim, vou dar um breve resumo. Porque o nosso público ele acaba que é diferente, então pode ser que algumas pessoas não saibam exatamente como que funciona, né? Nós temos várias áreas dentro da psicologia que têm o mesmo objetivo, que é a gente levar a promoção da saúde, qualidade de vida. Porém, a forma com que isso vai acontecer, ela vai ser diferente em cada abordagem. Então, assim, as pessoas falam muito sobre Freud, sobre psicanálise. Essa é uma vertente, mas existem várias outras, né? Como eu disse, todas com o mesmo objetivo, mas cada uma vai ter, o curso vai ser diferente. E eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que a gente trabalha mais com essa praticidade, com metas, inclusive, né? Um cliente que chega para mim, o nosso primeiro exercício é que ele trace metas para a terapia. Né? Então, é importante a gente ter metas. Então, eu já trabalho isso normalmente com os meus clientes, porque a meta ela vai trazer para a gente a clareza de onde eu quero chegar. É como eu falo para eles, sem meta, como que você vai saber que a terapia está resolvendo? Que seus objetivos ali estão sendo solucionados, estão sendo alcançados. E aí a gente desenvolve, em conjunto, claro, as metas SMART. É o que nós mais utilizamos, né? Ser específico, ser mensurável, atingível, relevante, né? E que tem aí um tempo para acontecer. Senão fica muito solto, né? Eu até tenho falado muito sobre a gente ter metas, a gente ter sonhos, mas sonho bom é sonho realizado, né? Não é um sonho que a gente fica só sonhando.
né? Então a gente precisa partir para ação. E o Smart vai ajudar bastante a gente ter clareza e também identificar quais os recursos que nós temos. Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente deseja, a gente não coloca um tempo, e isso acaba fazendo com que a gente se perca no meio do processo, e aí traz frustração. E muitas vezes não é porque a gente não consegue atingir, às vezes é porque a gente não tem clareza. Eu sei o que eu quero, mas assim, qualquer lugar que eu vou... teve algo que eu aprendi assim, na minha carreira, na minha vida, tanto assim na carreira profissional, quanto para minha vida pessoal, que nem todas as oportunidades que aparecem na nossa frente são oportunidades. E eu entendia que sempre que aparecia algo que eu achava que era muito bom, era uma mega oportunidade. Eu saía, ó, pegando tudo. Eu quero uma oportunidade, uma oportunidade. E, na verdade, nem tudo é uma oportunidade. Muitas vezes, aquilo que a gente entende que é uma oportunidade por ser algo vantajoso, por ser algo bom, não necessariamente ele vai ser uma oportunidade, porque talvez isso não vai estar alinhado àquilo que a gente deseja. Então, por melhor que seja, né, pode não ser uma oportunidade. Isso pode te levar para um caminho diferente de onde você deseja ir, para onde você deseja chegar. Então, a Smart vai ajudar muito nesse sentido, né? Eu até pensei aqui um pouco, né, trazendo para o meu desafio mais recente, que foi aí o consultório novo, né? Então eu pensei assim, até para trazer aqui, né, sobre o Smart, como que seria aí a gente fazer, né, uma técnica Smart dentro do seu cenário. Eu trouxe dentro do seu cenário porque eu acho que ia ficar legal aqui, né, pro público também, porque muitas pessoas estão me perguntando, Martine, como que você teve essas ideias do consultório? Aí eu, não foi eu que tive essas ideias. Né? Mas não fui eu tenho que falar a verdade. Não surgiu da minha cabecinha tudo isso, né? Então, quando a gente fala de Smart, a gente fala sobre algo específico, que é o primeiro pilar, né? Precisa ser específico. O que você quer? O que você deseja? Então, assim, algumas pessoas falam, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer é muito vago. Acho que todas as mulheres, principalmente, querem emagrecer. A maioria das pessoas querem emagrecer. Né? Eu quero ter um consultório novo. Eu quero ter um consultório novo. Até então, ele é específico. Mas o que mais? Né? E aí eu pensei assim, como que aconteceu comigo? Eu quero ter um consultório novo, decorado, né? De uma forma diferenciada. Né? Então, assim, partindo do Smart, então eu tenho algo específico, que é o meu desejo de ter um consultório novo, decorado, né? Mensurável. Né? Isso que eu desejo alcançar, isso que eu quero alcançar, né? É mensurável, né? Eu consigo mensurar quanto tempo eu vou ter para poder fazer isso, né? Eu preciso olhar para isso, né? Quem pode me ajudar? E aí eu pensei, né? O que eu quero? Eu quero um consultório aconchegante, eu quero um consultório que seja clean, eu quero um consultório que seja funcional e eu quero a consultoria da Érica. Né? É verdade. Para quem não está entendendo, só para situar, né, quem está chegando agora e não está entendendo muito bem o que a gente está falando, a Martine, além de ser minha parceira, né, foi minha cliente numa consultoria, né, do espaço dela. Então depois, quando acabar essa live, você já vai no perfil dela, né, e no meu, que vai ter todos os detalhes, né, de como foi esse processo da consultoria. Então você vai entender um pouquinho melhor, mas é disso que ela está falando, usando esse exemplo, né, de como foi para ela, né, essa abertura desse espaço e o processo de consultoria comigo, que foi um dos processos para essa abertura. Mas pode continuar. E aí, porque assim, eu já tenho, né, já tinha um consultório, e aí eu decorei a minha maneira. Inclusive a paleta de cores é o mais engraçado, né? Porque eu achei que eu tivesse escolhido uma cor e eu escolhi outra. E todo mundo que chega diz que a cor é uma cor e eu achava que era outra, mas enfim, já me convenceram de que de fato o consultório antigo é verde,
né? Já me convenceram, mas na época eu falava, não, não é verde, todo mundo teimava comigo que era verde, né? Enfim, foi eu comprando a tinta lá, olhei, achei que estava na paleta do cinza, mas, né? Não era. As cores são bem semelhantes, por sinal, né? É verdade. Então, dessa vez eu queria algo diferente, né? Eu tinha algo muito específico para esse novo consultório. Eu queria, na verdade, agora eu estou com 2, então eu queria que fosse uma proposta diferente. Mas eu também não conseguia ver nada de tão diferente, porque em algum momento acho que a nossa visão ela acaba ficando muito ali focada, né? Então, tanto que quando a gente foi falar sobre a questão de cores, eu queria usar a mesma cor do outro consultório, né? Então, assim, eu não conseguia sair muito ali da caixinha, né? E tinha alguns critérios que eu tinha sobre... Eu não queria pintar todas as paredes, não queria fazer mudanças estruturais. Então, eu falei, quem pode me ajudar é a Érica. É mensurável. E aí, voltando para o Smart, né? O A do Smart é o atingível. É atingível, né? Minha meta é realista. Eu consigo contratar os serviços da Érica. Né? Então, assim, eu comecei a olhar, quando a gente olha para o atingível, a gente começa a olhar para os nossos recursos, né? No caso, o recurso financeiro, né? O recurso de encontrar o profissional. No caso aqui, a gente já encontrou, né? O profissional, a profissional. Então, isso também me facilitou muito. Eu não precisei ficar procurando, né? Porque eu já te conhecia, já tinha você como uma referência. Então, assim, olhar para esses recursos e entender se é atingível. Né? Então, assim, foi quando eu entrei em contato com a Érica, a gente conversou, eu falei mais ou menos o que eu imaginava, ela me falou. Inicialmente, assim, eu dei uma meta meio irrealista, e aí depois a gente foi transformando numa meta realista, né? Dentro daquilo que dava ali, né? Então, assim, a gente olha bastante com base nos nossos recursos. E esses recursos não são só recursos financeiros da Smart, né? A gente fala também dos recursos internos, intelectuais, cognitivos, dentro de todas as nossas questões. Aqui eu estou falando de um aspecto específico, mas isso é para todo tipo de meta que a gente tenha, o que a gente deseja para esse novo ano aí que vai chegar, né? E ele precisa ser relevante. Qual a relevância dessa minha meta? Né? Qual é o impacto que essa meta gera? No meu caso, o que eu queria? Eu queria um ambiente que fosse aconchegante, que meus clientes tivessem ali um diferencial, saindo do óbvio, saindo daquilo que eu já tinha feito no primeiro consultório. Eu queria atrair outras pessoas e queria que as pessoas se sentissem ali confortáveis também, né? Claro, dentro do meu projeto, que fosse algo com baixo custo. Né? Um dos meus critérios lá na parte, né, de ser atingível e mensurável era que eu não queria colocar móveis planejados e tudo isso. Então, a relevância para mim era que era a realização de um sonho, um novo consultório decorado, né? Eu tinha entendido que, de fato, eu conseguiria alcançar com a ajuda da Érica. Era atingível, a gente estabeleceu ali o que era realista dentro dos meus pensamentos, né? E era relevante, é relevante, porque faz parte do meu trabalho e eu preciso me sentir bem, né? Engraçado que hoje em dia eu tenho muita dificuldade de dizer qual sala eu gosto mais. Porque as pessoas falam assim, é a primeira, você tem um apego à primeira sala. Eu falei, gente, eu tô gostando tanto da segunda, eu só fico na segunda agora. Difícil, né? Difícil escolher mesmo, imagina. Ficou bem difícil, né? Até porque a proposta ficou realmente bem diferente, bem dentro daquilo que eu gostaria, né? Uma proposta da outra. E tudo isso precisa era uma das suas ser... exigências, né? Exatamente. Né? Que a gente foi trabalhando essa questão ali do atingível realista, né? Que eu cheguei assim com umas ideias meio irrealistas ali para a Érica, né? E ela foi me ajudando a alinhar. Esse que é o bacana do profissional, né? Exatamente. E precisa ter um tempo, né? Quando que eu quero? Para quando que eu preciso? Não adianta eu querer um consultório novo decorado e não saber para quando que eu quero, porque eu não vou fazer acontecer, né? Então, assim, quanto tempo eu preciso para isso? E aí foi outra questão atingível ali de realismo que a gente precisou trabalhar, porque eu tinha uma meta de que 2 dias a Érica ia trazer tudo para mim, mas um tudo que nem eu sabia o que era o tudo. Esse que era o mais engraçado, né? E aí a gente precisou estabelecer ali um prazo, um tempo, dentro daquilo que ela conseguiria fazer para me ajudar. Então a gente tinha um tempo para colocar tudo
né, todo o projeto em execução. Então, assim, quando eu entrei em contato com ela, eu já sabia para quando que eu precisava. Então, eu fui muito específica, Érica. Olha, eu tenho isso, isso e isso, eu quero usar isso, isso e isso, eu não quero fazer mudanças estruturais. Eu já tinha tudo muito detalhado. Isso ajudou muito no nosso processo, né? Claro que, assim, é um processo, né? E processos, sejam eles profissionais, internos, cognitivos, emocionais, eles levam tempo, não é da noite para o dia que a gente desenvolve algo. Por isso a importância do SMART, para a gente entender quais são as ações que a gente pode fazer para alcançar essa meta. Então, ali eu fui entendendo o que eu poderia fazer. Se era viável contar com a ajuda da Érica, se não era viável, se era possível, se não era possível, qual tempo a gente teria, se ela conseguiria resolver a minha questão, o meu problema dentro daquele tempo, né? Então, a técnica SMART é o que a gente mais utiliza para trabalhar essas questões de metas, né? Isso traz muita clareza e reduz muito, né, a nossa insatisfação, reduz bastante a nossa ansiedade. Porque a gente tem ali um passo a passo, né? É verdade. Não, faz todo sentido, assim, né? Foi um ótimo exemplo, né? Essa questão da consultoria, porque foi um exemplo que a gente viveu agora, né? Bem recente, né? E faz sentido para outros processos que a gente vai viver na vida, né? Sejam, como você mesmo disse, profissionais ou pessoais. E eu acho que é muito importante, né, ter essa técnica, que não é somente uma técnica por se dizer só, né? Mas a importância dela, como você bem exemplificou, principalmente quando você fala de prazo e da ação para concretizar uma meta, né? Esses dias eu aproveitei para pegar umas metas antigas. Antigas não, né? Mas de 6 meses para cá, assim, que eu fui fazendo, né? E aí revisitei elas. E aí revisitei vendo que tinha um prazo para ser, né, cumprido e as ações. O que eu vou fazer para conseguir alcançar aquela meta que eu estipulei? Então, quando você ia falando, eu ia justamente entendendo, né, de fato, e vendo que o quanto faz sentido. Então, não é simplesmente uma técnica para a gente engavetar, né? Mas que quando a gente usa os exemplos, a gente percebe que não adianta só realmente ter uma meta. Se a gente, no mínimo, não tiver um prazo para aquilo ser concluído, né? Seja curto, médio ou longo prazo, né? Então, assim, eu acho que é muito importante para mim, eu vejo o quanto faz sentido, né? Principalmente ter essa questão do prazo e de quais ações eu vou fazer, como você usou o exemplo, né? Para ter o meu espaço, para ter o meu escritório, né, físico. Então, é muito importante isso para todas as nossas áreas. Então, assim, quem não pegou o caderninho já pega aí para anotar, porque essas dicas são valiosas. É verdade. E fazem muita diferença, né? Quando a gente tem clareza, né? Eu não lembro o que eu estava montando, acho que foi a árvore de Natal do consultório, né? E aí eu tinha uma ideia, só ideia. E aí desenvolvi e fui montar a árvore de Natal do consultório. E aí eu olhava e falava, poxa, não tá. E aí por quê? Porque eu não tinha definido ali uma meta específica, tudo certinho para aquilo. Aí eu tive que ir para a rua, resolver outras coisas no sentido de faltou algumas coisas para a árvore. Mas eu tenho tudo de árvore de Natal. Tudo que você possa imaginar para enfeitar os consultórios eu tenho. E aí, devido a eu não ter me organizado, não ter feito as coisas ali com calma, com clareza, eu levei mais tempo para executar uma simples montagem de árvore de Natal, os enfeitinhos no consultório. E aí eu tive que ir para a rua, acabei comprando outras coisas, porque eu já estava ali montada, até não dava para vir em casa, ia ter que tirar tudo, né? Então, assim, quando a gente não tem clareza, isso também faz com que a gente, além de gastar muita energia, né, aumentar a ansiedade, muitas vezes vai aumentar também a nossa procrastinação. Isso vai fazer com que a gente tenha mais gastos, né? Quando a gente não consegue ter essa clareza. Então, a Smart, ela vai ajudar muito a gente ter total clareza sobre aquilo que de fato a gente deseja. É verdade. Aproveitando, né, a palavrinha que você usou, já pego como gancho para a próxima pergunta, né, que a gente recebeu também, que é como lidar com a ansiedade colocada sobre uma meta, né? Porque ainda tem essa questão. Além da gente estipular ali uma meta e tudo mais,
tem a questão da gente lidar com querer que aquilo seja rápido, né? Como eu acabei de falar. Existem as metas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Mas às vezes a gente sabe que a meta tá lá a longo prazo, mas a gente quer que ela seja a curto prazo. Então, como lidar com essa ansiedade? Você teria alguma dica, assim, para compartilhar com a gente? Então, a técnica a Smart, ela vai ajudar muito a regular também essa ansiedade. Por quê? Porque a gente vai ter justamente a clareza de quais são os passos que eu preciso para alcançar tudo isso. Então, assim, nessa pesquisa, né, quem pode me ajudar, eu entrei em contato com a Érica, verifiquei o valor e vi se de fato eu conseguia ou não. Se fosse algo que eu não conseguisse nesse momento, o que eu ia fazer? Ia traçar um plano específico para levantar esse recurso para que eu pudesse fazer. Então, isso iria alterar o quê? Toda a minha estimativa aí de tempo, de relevância, do tempo para abertura. Então, isso já modificaria toda a minha Smart. Então, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a reduzir um pouco a ansiedade. Por quê? Porque a gente começa a ver as coisas como passo a passo, como uma escada. O degrau de hoje é contratar o serviço da Érica. Só que aí eu contrato o serviço da Érica, mas se eu não tiver dinheiro para executar, resolve pouco ou quase nada. Sim. Né? Assim, no caso de abertura de um consultório, como eu estou trazendo aqui. Então, assim, não adianta ela desenvolver um mega projeto ou um projeto mega econômico dentro dos meus critérios, se eu não tenho R$ 1 para investir, né? Então, assim, quando a gente estipula isso, quando a gente vê essas possibilidades, isso vai trazendo pra gente o realismo, a possibilidade. Então, eu sei que durante 3 meses, aí meu Smart passa o quê? Durante 3 meses, eu vou juntar X valor para poder levantar o recurso do pagamento da Érica. Então, depois de 3 meses, eu sei que eu já tenho o valor da Érica. Paguei a Érica. Resolvi dessa primeira parte. Então, a Érica vai fazer a parte dela, a gente vai conversar, a gente vai desenvolver. Ela me entregou o serviço, então agora, quanto que eu vou precisar gastar? Quanto tempo eu tenho para levantar esse recurso? Então, isso faz com que a gente comece a ver as coisas acontecendo. O que muitas vezes acontece é que a gente não faz Smart, a gente não tem clareza. Isso vai aumentando a ansiedade porque a gente não tem dinheiro, muitas vezes. E aí a gente não tem como investir, mas a gente deseja. E aí eu desejo, não tenho como investir e não faço nenhum movimento para conseguir. Então isso vai aumentando a ansiedade. E a gente se sente frustrado, porque muitas vezes a gente não consegue, mas não consegue por quê? Pela falta de clareza, pela falta da gente entender de fato o que a gente deseja, de saber ali quanto tempo eu vou levar para conseguir aquilo. Quando você tem tudo isso muito organizado, muito estruturado, você sabe qual é o passo a passo que você vai fazer. Você sabe o tempo que você vai fazer. Eu sei que daqui a 1 ano eu vou estar com o meu consultório aberto, porque dentro do meu planejamento, dentro de 1 ano eu vou ter todas as condições. Então, mês a mês, eu vou ter clareza do que está caminhando dentro desse cenário. Então, isso já vai ajudar muito na redução da ansiedade. Se essa ansiedade for muito alta, for muito forte, né? Gerar aí crises, insônia, aí a gente vai precisar entrar mesmo com técnicas de relaxamento, meditação, que é o que a gente utiliza muito hoje em dia também, o mindfulness, para que a gente consiga ir administrando também isso internamente. Porque toda meta, a gente vai precisar mexer com os nossos recursos, como eu falei, né? Os internos, nossos recursos intelectuais, financeiros. Muitas vezes a gente vai precisar acionar nossa família, nossa rede de apoio, acionar outros profissionais. Eu estou falando aqui especificamente de uma consultoria da Érica, mas a gente pode precisar de outros profissionais, né? Por exemplo, de um contador para a abertura de um consultório, né? Ou talvez de um advogado para verificar ali alguns contratos, alguns acordos. Então, tudo isso a gente vai precisar colocar e a gente vai vendo o andamento disso. Agora, se a gente tem uma meta para ontem, aí a gente vai precisar trabalhar na terapia. É verdade. Porque para ontem vai ficar bem difícil, né? Mas, assim, a gente consegue lidar com essa ansiedade, entendendo que a ansiedade ela é algo natural.
né? Ela nos coloca numa expectativa. Eu fiquei super na expectativa de ver tudo pronto, de ver tudo organizado. E aí eu fui postando as coisas e as pessoas foram falando, não, pinta de tal cor, coloca quadro, não coloca papel de parede, coloca planta. Né? E aí foi dando mais aquela ansiedadezinha gostosa de ver e de mostrar para as pessoas também, né? Muito gostoso. Então, assim, a ansiedade, ela não é de tudo ruim. Ela também é boa, ela também traz sensações boas e gostosas. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo, que a gente, às vezes, está um pouquinho desalinhado com ela, né? E aí, de algo muito positivo, ela pode trazer alguns malefícios pra gente. É verdade, tá vendo, gente? A gente acha às vezes que responder um story não é nada, é algo simples, que não vai nem fazer diferença, mas faz, né? Porque justamente eu lembro de quando a Martine postava, né, na construção da sala, e tudo foi fazendo sentido. Então, assim, a ajuda de vocês, às vezes, de responder um story faz uma diferença, né? Assim, Me então, fez ficou mudar o muito projeto, bacana. mudar a cor, né? É verdade, mudou cor, mudou paleta inteira. E é isso, né? Mas é um retorno bom, porque a gente sabe que também está agradando as pessoas que estão ali acompanhando a gente, né? Então faz sentido, né? Para nós como profissionais. Mas você ia falando sobre isso, sobre a questão de lidar com a ansiedade, eu ia pensando muito sobre a questão também da gente ser grato por pequenas coisinhas, né? Porque também não adianta a gente só olhar aquela meta longa, né, de longo prazo e esquecer das metas diárias ali, né? Das metas de curto prazo, as conquistas pequenas, como você mesmo foi colocando. Ah, se a gente, igual o exemplo que a gente já está usando, que não tem jeito, a gente vai usar até o final mesmo, da consultoria. Por exemplo, mas a meta final era a conclusão do escritório, né? Do seu consultório pronto, na verdade. Então, mas você soube apreciar, e aí quando você usa esse exemplo, me faz pensar nisso, nas pequenas coisas, né? Porque você soube apreciar a compra de uma coisa ali que você conquistou, que você pensou na época da consultoria, você receber a consultoria e imaginar já como é que vai ficar, todas aquelas ideias, já vendo como é que iria ficar, a compra de cada coisa. Então, essa apreciação também das pequenas metas é que às vezes vai nos ajudar a não deixar também a ansiedade, né? Me corrija se eu estiver errada, porque é fora da minha alçada, mas é o que eu sinto como pessoa, assim mesmo, né? A pessoa que tem que lidar com a ansiedade. Então você ia falando Exatamente. isso e eu ia pensando, né, sobre ser É, grato nos pequenos. sim, é muito importante, é muito importante. Só que a gente só consegue ser grato e avaliar esse crescimento diário, esses investimentos diários, quando a gente consegue enxergar que isso está dentro de um todo. Então eu sabia que não era só uma planta que eu tinha ido comprar, não era só o espelho que eu estava procurando, né? Eu sabia que ele fazia parte de um projeto e que esse projeto ele tinha um fim para poder acontecer. Eu sabia que ele ia acontecer, né? Um exemplo que hoje em dia eu não sei se isso acontece, né? Mas antigamente as meninas começavam a namorar e aí o namoro começava a ficar sério, elas começavam a fazer enxoval de casamento. Não sei se tem alguém aqui dessa época. E aí, assim, as pessoas começavam a comprar as coisas. Mas quando que você vai casar? Não sei, não tô noiva, mas o dia que eu for casar eu já tenho algumas coisas. E aí, quando a pessoa às vezes ia casar, o conjunto de copos já era outro completamente diferente, já não fazia mais muito sentido. A pessoa tinha comprado tudo azul e depois descobriu que nem gostava tanto de azul, porque aí se passaram 5, 10 anos, né? Nessa construção. Não sei se alguém aqui pegou essa época, mas eu peguei, eu tinha algumas conhecidas nesse cenário. Né? Então, assim, quando a gente fala do Smart, é isso, a gente entender que tem um projeto, né, que a gente sabe que vai acontecer naquele X tempo, e eu sei que aquilo ali vai fazer parte disso tudo. Então, eu consigo entender que, por mais que eu não veja tudo pronto, por mais que eu cheguei lá na sala sem nada, mas com um vasinho de planta, aquele vaso ele já tinha um destino. Eu já tinha visualizado através da consultoria em cima de que ele ia ficar. Quando eu fui comprar, eu já sabia qual era o tipo de vaso que eu precisava comprar. Eu já sabia qual era o tipo de planta que eu precisava comprar. Tudo isso faz diferença. Porque você entende que está dentro de um projeto. É a questão do sentido. O sentido daquilo que você está fazendo. Então, quando a gente faz solto, vou comprar aqui uma planta, porque o dia que eu tiver meu consultório, eu vou levar essa planta. E aí você não tem nada estruturado, nada organizado, e isso vai trazendo angústia.
né? Então, quando a gente tem isso tudo muito estruturado, organizado, mesmo que seja uma meta, para bastante tempo, né? Eu não abri um consultório da noite para o dia. Esse foi meu segundo consultório, mas o primeiro, eu pensei muito se eu ia fechar, se eu não ia fechar, se eu ia abrir, se eu não ia abrir. E aí, por fim, eu abri e veio a pandemia, né? Mas aí é um papo para outra live, né? É verdade, dá uma É, outra live. Então, se vocês quiserem exatamente. ouvir mais, já coloca aí embaixo. Quem sabe a gente não volta aí, né, nesse próximo ano com mais coisas sobre, né? Porque realmente dá uma outra live. Mas Exatamente. pegando esse gancho, né, do que você falou, também tem uma pergunta, inclusive, que eu acho que você acaba respondendo, mas talvez você queira complementar de alguma forma, que é a seguinte: como lidar com as frustrações de não concluir uma meta, né? Porque além de tudo isso que a gente falou, da ansiedade para concluir, ainda tem a questão de coloquei em determinada meta, mas não foi bem assim, não foi daquele jeito, né? Então, como lidar com essas mudanças também, porque nem sempre aquela meta que a gente vai de fato estipular, ela vai ser daquela forma que a gente estipulou, né? Ou talvez naquele tempo, enfim. Assim, a Smart vai ajudar a gente a reduzir a frustração. Por quê? Porque na Smart a gente vai entender o que é realista e o que não é realista. E muitas das nossas metas, elas são irrealistas. Por exemplo, eu queria abrir o consultório, né, em 3 dias. É, gente, foi assim que ela chegou para mim. Tipo isso, né? Então, assim, o serviço da Érica era tipo ouvir meu áudio e me responder na hora com tudo resolvido, né? Em 3 dias. Eu confesso que eu consegui muita coisa em 3 dias. Muita coisa. Que, assim, eu considero até meio surreal, né? Eu consegui fazer que me entregassem mobílias em 3 dias. Só que, assim, era realista, por quê? Porque eu fiz uma compra. Eu fui lá, eu perguntei se entregava, eles falavam que entregavam no prazo. Agora, se eu quisesse fazer um móvel planejado, seria irrealista. Então, eu precisei ajustar os meus planos, as minhas metas ali, Smart, para entender o que eu queria. Eu ia fazer um projeto planejado, né, móveis planejados, e abrir mais para frente esse consultório, ou eu iria abrir mão do planejado para que eu tivesse o consultório aberto em menos dias. Né? Vamos colocar o ripado ou não vamos colocar o ripado? O ripado eram 6 dias para chegar à pintura. Né? Então, algumas coisas nos levam, né, a se sentir dessa forma porque a gente não tem essa clareza. Então, a gente está sempre focando naquilo que é irrealista. E aí a gente não vai conseguir. Né? No caso, uma pessoa de um emagrecimento, né? Que eu gosto muito de falar sobre esse tema quando a gente está falando sobre metas, né? Ah, eu quero perder 30 quilos. Tá, mas como? Né? Se a gente joga no Smart, eu quero perder 1 quilo por mês, 2 quilos por mês. É diferente. Sim. Porque quem quer perder 30 acaba não perdendo nenhum. Eu quero abrir um consultório um dia. Quem quer abrir um dia acaba não abrindo, né? Porque, assim, o que vai me gerar ação e motivação para fazer? Então, muitas vezes, essa falta de clareza vai trazer a frustração, né? E também entender outras questões internas que podem estar levando a gente à frustração. Às vezes não é o momento, às vezes a gente está se precipitando dentro de uma meta, às vezes a gente tem uma intolerância à frustração. Isso é uma questão que a gente trabalha muito em terapia, porque a gente aprende desde a infância a administrar as nossas frustrações. Quando a gente quer brincar na rua e papai e mamãe diz que não pode, e aí a gente fica frustrado que está na hora de entrar, tomar banho e comer, não posso mais ficar na rua, né? Quando a gente quer virar a noite no videogame, papai e mamãe diz que não. E aí muitas vezes a gente percebe que alguns pais são muito complacentes e a criança ela não aprende a frustração. A criança chora, faz birra, papai e mamãe dá, faz aquilo que as crianças querem. E a gente desenvolve o quê? Adultos que têm aí uma intolerância à frustração. Então, muitas vezes isso pode vir de questões ainda lá da infância, que não foram trabalhadas, questões que não conseguiram se desenvolver por conta disso, né? Pais superprotetores, muito permissivos. E eu tô falando isso assim com muito carinho aqui, porque eu tô com uma bebezinha no forninho, né?
e terei esse grande desafio pela frente, né? Colocar ela para entender que os não são importantes e eu vou ter que dar os nãos, né? E aí, muitas vezes, a gente carrega isso na nossa fase adulta. Então, a gente gera uma intolerância à frustração. Alguns transtornos emocionais também vai trazer isso. Então, a gente precisa também compreender o que está acontecendo dentro dessa questão da frustração, né? É natural, é algo que aconteceu, estou frustrado. Porque o fato da gente se frustrar não é o fim do mundo. O ser humano se frustra, né? Agora, se a gente está percebendo que está sendo o fim do mundo a cada vez que eu me frustro, aí a gente percebe que tem alguma coisa ali emocionalmente que precisa ser trabalhada. Uhum. É verdade. Realmente, eu já pensando várias coisas aqui, já anotando várias coisas. Façam terapia. É muito importante. É muito importante, né? Para vários processos pessoais e profissionais, né? Vão ser consequência. Mas é muito importante tudo isso que você falou e me faz pensar na importância da meta, né? Voltando para essa questão original, do quanto ela é importante para tudo, de fato, né? Você usou muito bem o exemplo da consultoria, né? Então, se a gente quer fazer não só uma consultoria, né? Mas outras coisas na nossa vida, tudo precisa de meta, igual você bem usou, mais simples montagem de uma árvore de Natal, né? E parece que é tudo muito simples ou que não precisa de determinada coisa, como as metas, mas o quanto aquilo pode nos ajudar, né? Então, assim, acho que aproveitando que a gente tá chegando no fim do ano, que a gente fica um pouco mais reflexivo, é importante a gente parar para pensar nisso, né? E colocar. Eu gosto muito de anotar, assim, eu sou a pessoa do papel, que pega, que anota, que rabisca, que, né? Por que será? Mas eu acho que é importante a gente realmente fazer isso para todas as áreas assim da nossa vida, né? Então a gente de fato para conseguir tirar aquilo do papel, porque é muito prazeroso, né? Você conseguir tirar algo do papel. Mas para isso a gente precisa, né, ir lá atrás, começar do básico, né? Então Verdade. acho que a nossa ideia geral com essa live é nos lembrar isso, né? Lembrar a nós mesmas, né? A cada uma de nós e as pessoas próximas a gente, né? Da importância de se planejar, da importância de procurar os profissionais adequados, né? A se cuidar primeiramente, né? Não é só façam terapia, se cuidem, né? Se cuidem de dentro para fora. Né? Então, assim, Exatamente. procurem os profissionais, seja um arquiteto, seja um contador, seja um advogado, procurem os profissionais, não façam as coisas sozinhas, né? Sozinhos, no geral. Então, acho que é a grande lição que a gente traz para a gente, mas também que a gente quer levar para quem está perto da gente, não é verdade? É verdade, assim, você falando sobre isso, né? Eu tava aqui pensando, né? A gente vive hoje num mundo muito, assim, de muita oferta, né? De muitas possibilidades. E isso muitas vezes faz com que a gente se perca de nós mesmos, faz com que a gente se perca das nossas metas, dos nossos objetivos. Inclusive, eu tenho trabalhado com alguns clientes, né? E a gente estava até conversando, né? Sobre o processo terapêutico. E eu falei assim, então, o que a gente vem trabalhando? Eu sei o que eu venho trabalhando com eles, mas muitas vezes, não, porque isso aqui. Eu falei, então, mas a gente não está trabalhando isso. É verdade, né, Martina? É isso que a gente está trabalhando. Então, assim, muitas vezes a gente acaba se perdendo. Porque, assim, é tudo muito corrido, é tudo muito louco, a gente está muito acelerado. E eu também sou uma pessoa muito acelerada, eu faço 1 milhão de coisas, né, ao mesmo tempo ali. Mas a gente precisa começar a entender que mesmo, por mais que a nossa vida seja corrida, a gente precisa desse tempo para a gente se olhar, para a gente se compreender. Porque senão, por mais que as nossas metas elas estejam ali todas bonitinhas no papel, a gente não vai conseguir tirar. Se a gente desfocar, se a gente tirar o foco daquilo que de fato é importante. Porque a todo momento nós estamos fazendo escolhas, a todo momento a gente abre nosso Instagram, nosso Facebook, a gente abre as nossas mídias sociais e a gente está sendo recheado de oferta. Às vezes a gente compra porque a gente apareceu algo ali que nem fazia sentido, apareceu, disse que estava em promoção, a gente vai lá, dá um clique e compra. Quando vê o que eu vou fazer com isso, né? E aí isso acaba tirando um pouco a gente desse foco, desse centro. Então, assim, é importante a gente revisitar. Eu sempre falo muito sobre isso, né? Revisitar a nossa história de vida, revisitar
os nossos planos, os nossos objetivos, o que está alinhado comigo, o que não está alinhado. A Martine de 6 meses atrás não é a Martine de hoje. Então, assim, o que faz sentido hoje? E em janeiro, final de janeiro, eu vou ter que me revisitar novamente. O que faz sentido hoje? Né? Então, a gente precisa estar sempre em conexão com a gente mesmo. Senão, a gente acaba se perdendo. Se perdendo da gente, se perdendo dos nossos objetivos. E o tempo vai passando. E a gente, às vezes, chega num determinado momento da vida e a gente fala, caramba, eu não fiz nada, eu não fiz o que eu queria, eu não alcancei as minhas metas. Mas porque, às vezes, a gente está só na correria. Só sendo levado, só se permitindo ser levado pelas ofertas e pelas questões que vão acontecendo, pela correria, pela cobrança diária, pela produtividade excessiva, né? Verdade. Nossa, falou realmente um resumo, né, assim, do que a gente já vem conversando e só concluiu aqui, né, de fato. E me faz até me emocionar, assim, porque é muito bom, como eu falei anteriormente, né, a gente ser grato pelas pequenas coisas, pelas pequenas pessoas que a gente encontra, que a gente conhece, que a gente partilha, né? Então, assim, eu estou muito feliz de tudo que a gente está conversando aqui hoje, né? E dos frutos que a gente já vem colhendo também, né? Dessa parceria. E espero que 2024 seja melhor ainda, né? Para nós, que a gente tire as metas que a gente vai estipular, vai fazer ou já fez, mas consiga de fato tirar do papel, mas não só isso, né? Continuar num processo ou começar, talvez, não sei, a realidade de cada um, mas começar num processo ou continuar no processo de autoconhecimento, que também é super importante. Mas, enfim, te agradecer muito, né? Assim, o tempo passa muito rápido, a gente fala dessa, né? A gente falou isso. Mas é porque é bom, porque quando o papo é bom, quando, né, as coisas se conectam e fazem sentido, a gente até se esquece do tempo, não é verdade? Mas queria te agradecer muito pela parceria, por tirar esse tempo para vir falar com a gente, para nos deixar dicas tão preciosas, assim, não só para profissionais, mas para as pessoas, né? Para as nossas metas pessoais, metas profissionais. Então, te agradeço muito por toda essa partilha, por tudo que a gente já tem plantado e colhido, né? Espero que esse novo tempo para você, né? A espera dessa princesa, né? Que venha cheio de saúde, que venha cheio de coisas boas, de alegrias para você, viu? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né, o convite. Eu gosto muito de trocar. Eu acho que a gente cresce muito com essas trocas. Eu acho que é muito importante para gente. Que através da troca, né, a gente começa a ter, às vezes, percepções diferentes. Por exemplo, eu mesma não sabia tudo que você poderia me auxiliar nas questões do consultório. E até o que eu falo, eu fiquei muito surpresa, porque, assim, às vezes a gente acha que é algo que a gente não pode pagar. Às vezes a gente acha que é algo, assim, surreal, não é para mim. Às vezes até por crenças mesmo, né, internas, limitantes. Não, esse tipo de serviço não é para mim, não, eu não posso contratar esse tipo de serviço. Ou, psicoterapia é caro, terapia é coisa de rico, coisas que às vezes a gente escuta. E às vezes a gente não se dá o trabalho de perguntar, de entrar em contato, de entender, né? Então, acho que a partir das trocas, isso vai fazendo muito sentido pra gente e ampliando a nossa visão, né? Um dos pontos da terapia é a gente conseguir ampliar a nossa visão, sair de um campo de limitação, de olhar somente em uma direção, é ver que existem outras possibilidades. Então, assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui, muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Agradecer as pessoas que estão aqui com a gente esse tempo. Eu sei que eu falo bastante, falei com a Erika, eu gosto de compartilhar assim, aquilo que tem feito, né, muito sentido para mim. A minha experiência também, meus conteúdos, eu gosto muito de compartilhar. Então, assim, agradeço, né? E a parceria mesmo, que já se estende aí há um bom tempo, né? Com certeza. Mas é isso, né? Complementando o que você falou, procurem, né? Se vocês acham que tem uma realidade, né? Procurem os profissionais, nos procurem, né? No final dessa live, se você acha que tem alguma realidade,
e acha que precisa, né, enfim, de um processo, de começar um processo de autoconhecimento, alguma outra realidade que envolva, que você acredite que a Martini possa te ajudar, procura, pergunta, né? A gente brinca, né? Tem a brincadeira do perguntar não tá pagando, mas é justamente pergunte, né? Pergunte para ser direcionado da melhor forma. É a mesma coisa que eu digo para os meus serviços. Às vezes a gente está limitado a achar que é só um projeto que precisa, e às vezes uma consultoria vai te atender, como foi o caso da Martini, né? Então, assim, procurem os profissionais. A gente se coloca à disposição aqui, né, no final dessa live. Sigam os nossos perfis. Para quem não me conhecia, me siga. Para quem não conhece a Martini, siga ela, porque para estar por dentro, né, do que é, do que a gente faz, do que são os nossos serviços, de como a gente poderia te ajudar, né? Inclusive, fale um pouco para nós da sua consultoria. Ah, é verdade, gente. A minha consultoria é voltada mais para os profissionais mesmo, que são psicólogos, em que eu falo, né, sobre diversificação de renda, né? A gente não ter só uma fonte de renda dentro da psicologia. Então, dentro da consultoria, nós tivemos aí 3 aulas ao vivo, que agora se transformaram em gravadas, né? Porque a gente já acabou a última aula ao vivo, onde eu falei sobre ter um consultório que você possa fazer sublocação, que ele seja rentável, serviços que você pode também desenvolver dentro do seu próprio consultório, ou de um consultório de outra pessoa que você subloque, que você alugue, né? E também através de palestras, através de workshops. Então, assim, eu ensino ali a organizar mesmo do basicão, do zero, né? Até a parte, assim, de fazer um e-book, a criação de um e-book, que muitas pessoas não sabem fazer, criação de um slide, de um link de pagamento, subir um produto para Hotmart. Então, assim, nós temos também uma série de bônus e um bônus super especial também, que é com a Érica, falando aí também, né, sobre como que funciona, né, os projetos dela, a consultoria, o que que ela entrega. Eu falei, Érica, assim, eu não tinha noção e sei que muitos profissionais, psicólogos também não têm noção. Então, assim, fiz esse super convite e a Érica aceitou. E eu fiquei muito feliz também por poder levar isso para outras pessoas que às vezes também olham e falam, eu não tenho condições de ter um consultório assim, de contratar esse tipo de serviço. E quem disse? Né? Uma vez eu dei uma palestra e uma pessoa falou assim para mim: ai, meu sonho era ser militar, seguir carreira militar e eu nunca. E eu não pude, porque já tive filho, já me casei. E aí eu perguntei, mas qual a sua idade? A gente estava numa roda de conversa conversando, né? Ela falou assim: ah, eu tenho 21. Eu falei, então, mas com 21 você ainda pode. Você pode seguir carreira militar se você quiser. Pesquisa, dá uma olhada. E aí a gente estava na roda de conversa, aconteceu ali mais 40, 50 minutos. No final ela falou assim para mim, tu acredita que eu entrei aqui no Google, puxei aqui e eu tenho idade e eu não sabia que eu podia ainda? Assim, era só uma informação. E mudou ali toda uma perspectiva dela em relação a isso, em relação a olhar para aquilo que era o sonho. Então, assim, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, olhe para isso. Escreva, dê atenção. Tudo aquilo que a gente dá atenção, cresce. Perfeito, perfeita essa colocação. Realmente faz todo sentido, né? Assim, então, estejam atentas aos nossos perfis, né? A gente sempre está postando muito sobre o nosso trabalho, né? Não é à toa, como a gente falou aqui os exemplos, não é à toa quando a gente pede a opinião de vocês também. Então, estejam ali, troquem com a gente, né? Porque nós, como profissionais, estamos abertas, né, a ajudar as pessoas. Eu acho que isso que mais nos uniu, né, nesse tempo. Então, nos procurem, perguntem, não só a nós, mas aos outros profissionais, e no que a gente tiver, o que for possível a nós, né, nós iremos direcionar da melhor forma, com toda certeza. Então, se quiserem saber mais sobre a consultoria da Martini, maravilhosa, eu tive a oportunidade de estar lá e estou muito grata por isso, né, explicar um pouquinho para vocês sobre os meus serviços. Então, mais uma vez, muito obrigada. Mas se quiserem saber mais, entrem em contato e vamos nos ajudar, né? Porque como eu disse lá no início, a gente sempre tem algo para dar e algo para receber. Então, é sobre isso, né? Mais uma vez, muito obrigada. Vamos tirar um print, né, Vamos! Deixa eu ver aqui.
Ai, muito obrigada a todos aqui presentes, né, nessa live com a gente. A gente está chegando ao final, mas se você só conseguiu chegar agora, a live vai ficar salva aqui no feed. Então podem assistir, podem entrar em contato com a gente. E muito obrigada, Martine. Uma Obrigada boa aí. noite para você, Boa uma boa noite para noite. todos. E boas festas aí para todo mundo, né? Feliz ano Sim, novo. é verdade. Feliz Boas Natal. festas, um ótimo Natal, um ótimo início de ano, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Bom, um abraço, gente. Tchau, tchau!